Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, depois do dia da Páscoa, a primeira semana da Páscoa, nós, na liturgia semanal, lemos o capítulo 3 do Evangelho de João. Um texto belíssimo do encontro entre Nicodemos e Jesus, que vai dar para nós a catequese do batismo: nascer do alto, nascer da água e do Espírito. Quem se batiza precisa se alimentar. E ainda semana passada, nós começamos a leitura do capítulo 6, que começa com a chamada multiplicação dos pães. É verdade que para saciar a multidão que passa fome no mundo, no nosso país, precisa o sentimento de compaixão, ser sensível a esta realidade, e precisa organização, vontade política. Foi aquilo que Jesus fez. Sentiu compaixão, organizou e promoveu a partilha e ali resolveu a situação. Jesus continuou seu caminho normal. Os discípulos foram na frente, depois ele foi. Quando a multidão percebeu que Jesus não estava mais ali, saiu correndo em suas barcas ao encontro de Jesus. E chegam lá surpresos, questionando: mestre, nós nem vimos quando você saiu. E Jesus entende logo: vocês estão me procurando porque encheram a barriga ontem? Vocês querem que eu fique multiplicando o pão todo dia para saciar a fome de vocês? Vocês não entenderam o sinal? Porque o Evangelho de João não usa a palavra milagre, usa a palavra sinal, para entender o seu leitor que de fato Jesus não quer realizar milagres. Mas os sinais significa: se nós fizermos como Jesus fez, então aquela situação, como hoje, seria resolvida.
Eu lhes dei um exemplo para que vocês possam compreender. Por isso que Jesus vai dizer, agora trabalhe pelo pão que não perece, pelo pão que não se estraga. E eles não vão entender novamente o que Jesus está falando. O capítulo 6 todo será um esforço de Jesus para realmente fazer esse grupo compreender o que significa sair do pão material até o pão espiritual, a vida eterna ao encontro com Ele mesmo. Que nós possamos também ter uma preocupação não só com o pão material, não só com a vida material, mas também com o céu, com a nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz do meu caminho, luz do meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz do meu caminho.